Irmãos, eu vou deixar uma mensagem aqui para todos que ouvir e ver essa mensagem que eu vou deixar no dia de hoje para todos. Irmãos, eu quero dizer que eu, na minha humildade, eu quero dizer que se algum pastor ouvir e ver, eu quero dizer que eu não sou pastor, mas eu gosto de falar um pouco do amor de Deus para as pessoas. Glória a Deus. Porque Deus disse, irmãos, ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê em Deus e não for batizado será condenado. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. É o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, falando isso. Irmãos, eu quero deixar uma mensagem aqui que eu li na Bíblia, porque, irmãos, eu gosto muito de mostrar na Bíblia o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso, e é esse Deus que nós adoramos. É o de ontem, é o Deus de hoje e é o de sempre. É o nosso Deus eterno. Irmãos, quando eu estava no mundo, eu quero dar aqui um testemunho, que quando eu estava no mundo, eu vivi 60 anos no mundo. Hoje eu estou com 62 anos. Eu era baterista. Eu tocava em banda de forró, em banda de pagode. Mas, digo para vocês, tudo tem seu tempo e sua hora. E Jesus me chamou com 60 anos para o seu caminho. Mas eu dou graças a Deus por isso, irmão. Sabe por causa de quê? Porque eu não morri sem Jesus, eu não vou morrer sem Jesus. Feliz daquele que aceita Jesus como seu Salvador da sua vida. Porque Deus diz, aquele que me aceitar como Salvador da sua vida, ele terá a salvação da sua alma, irmão. E para Deus, o que interessa é isso. Deus não quer a matéria da gente. Deus quer a nossa alma. Então, para nós ser salvos, irmão, depende de nós. Por que eu digo depende de nós? Porque nós, para ser salvo, nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador das nossas vidas e temos que caminhar no caminho do Senhor, fazer as coisas que Jesus se agrada. Porque muitos, irmãos, que às vezes eu falo do amor de Deus para ele, que ele está no mundo lá fora, ele diz assim, Dudu, eu tenho Deus no meu coração. Eu digo para ele, meu amigo, eu também tinha Deus no meu coração. Mas que adianta você ter Deus no seu coração e não fazer as coisas que Jesus se agrada? O que adianta você não ter a salvação de Deus, morrer sem a salvação de Deus, da sua alma? Mas para isso você tem que aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida. Porque, irmão, muitos que não querem aceitar Jesus, por que ele não quer aceitar Jesus? Eu vou lhe dizer por quê. É porque Deus disse, existem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Só que o caminho do bem é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz que o caminho dele, a porta é estreita.
Mas o caminho do mal, a porta é larga. E sabe onde é essa porta? Essa porta é o mundo. Por isso que as pessoas não querem aceitar Jesus para ficar no mundo. Mas ele tem que ver que ele não vai ficar nesse mundo. Ele não vai ficar nesse mundo. E que adianta ele ficar no mundo, preferir o mundo, não preferir adorar a Deus, amar a Deus e aceitar Jesus e ficar nesse mundo, se ele não vai ficar nesse mundo? O que adianta? Se ele fosse ficar, tudo bem. Mas ele não vai. Ele vai ter que baixar a sepultura. E Deus disse, o salário do pecado é a morte. Um dia, irmão, Jesus chamou um homem para segui-lo. Esse homem chamava-se Filipe. E ele seguiu Jesus por muito tempo. Quando foi um dia, ele disse para o Senhor, mestre, o Senhor fala muito no Pai. Me mostra logo o Pai, porque assim eu não preciso mais de nada. Assim que Felipe falou para Jesus. Jesus olhou para ele e disse, Felipe, você anda tanto tempo comigo e não conhece o Pai? Se você crê em mim, Felipe, você está crendo no meu Pai. E se você vê a mim, Felipe, você está vendo o meu Pai. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o seu nome. Está vendo o que Jesus falou? Então nós temos que crer em Deus. E ele ainda disse para o Filipe assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que maravilha. E mais lá na frente, ele ainda disse assim, aquele que crê em mim, ainda estando morto, viverás. Glória a Deus. Por que Jesus falou isso? Aquele que crê em mim, ainda estando morto, viverás. Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. E não existe outro Deus a não ser Ele. Não existe. Só Deus que livra a gente, liberta do mal, protege a nós. E Deus disse assim, eu sou o seu escudo e a sua fortaleza. Não tenha medo de nada, irmão. Se você tem Deus no seu coração, você crê em Deus, não tenha medo de nada nessa terra. É isso que eu te falo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Mas muita gente não quer aceitar Jesus por isso. Porque o mundo da cachaça, da bebida, da cerveja, da pagode, da forró. Mas isso tudo vai ficar aí na terra. Você só vai levar a sua alma para prestar conta a Deus. E Deus diz, aquele que me negar perante os homens, olha o que Deus fala, meu irmão. Aquele que me negar perante os homens, eu negarei ele perante meu Pai. E aquele que me aceitar perante os homens, eu aceitarei ele perante meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o seu nome. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso. Irmão, quando eu digo que esse Deus é o de ontem, o de hoje e de sempre, eu vou dizer para vocês, dar um testemunho aqui, que eu vi com meus olhos, eu já gostava de Deus, eu já adorava Deus. Imagine agora que eu vi isso com meus próprios olhos, que a minha matéria, que a terra de comer. Eu estava em casa com a minha esposa. Chegou uma mulher, uma vizinha nossa, e disse para minha esposa, Ana, vai lá em casa orar para mim, que estão querendo cortar o meu pezinho, que deu uma doença, né? Ele está podre, que eu sou diabético. Ana, vai lá orar para mim. E eu e a minha esposa, nós estávamos em jejum. Ela disse, vamos lá, Eduardo, porque nós estamos em jejum. Eu digo, vamos. Irmão, quando nós chegamos, é vizinha perto nossa lá, na nossa casa. Quando nós chegamos na casa dessa senhora, antes de eu entrar, eu disse, Senhor, essa criatura chamou nós para orar, que estão querendo cortar o pé dela. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, já se encontra nessa casa, nós esperando. Aí entramos, eu e ela. A minha esposa, irmão,
começou a orar ela. Começou a orar essa moça. E eu ali do lado preparado. Porque Deus levou a gente lá para isso. E ela foi chamar na nossa porta. Quando eu olhei para essa moça, a minha esposa ajoelhada orando no pé dela, com os olhos fechados, ela nem viu o que estava acontecendo. Aquela mulher começou a pegar um espírito imundo, o espírito do demônio. Quando ele começou a budejar, eu não dei chance para ele. Eu olhei para a cara dele assim, irmão, e disse: sai em nome de Jesus. Aquele demônio saiu correndo, ela levou um susto assim. E ali, minha esposa começou orando: oh Senhor, não deixe cortar o pezinho dela e tal. Vocês vão vendo, irmão, como as pessoas são. As pessoas de hoje é a mesma de ontem. É a mesma. Não tem diferença, tudo é ser humano. Aí essa pessoa, quando acabou a oração, a minha esposa disse assim: o que você sentiu quando eu estava orando no seu pé? Ela disse: eu senti um queimou, minha perna queimando. Aí ela começou a chorar, irmão. Ela começou a chorar. Aí disse: Ana, se eu ficar bom do meu pé, Deus não deixar cortar meu pé, eu vou ser uma serva do Senhor. Foi isso que ela falou para mim, para minha esposa e para o Espírito Santo de Deus que estava ali naquele momento. E eu disse: irmãos, olha o que eu falei, vocês vão prestar atenção agora. Quando ela falou isso, que se Deus não deixasse cortar o pezinho dela, que ela ia ser uma serva do Senhor, eu disse: olha, Deus não vai deixar cortar seu pé. Deus não vai deixar cortar seu pé. E Deus disse: e não vou mesmo. Olha, irmão, vocês creiam no que eu estou dizendo. Nós ficamos observando essa mulher uma semana. Ela é minha vizinha até hoje. Não mudou de lá não. Está lá, do meu lado. Com uma semana certinho, o pé dessa moça ficou curado. Nem cicatriz tem. Olha, ela está até pelo INSS. Quando o NPS for fazer a perícia agora, vai ver que o pé dela está sarado, vai dar alta a ela. Mas quem curou? Jesus. Por isso que eu digo que Ele é o de ontem, o de hoje e o de sempre. O nosso Deus é eterno. Que cura, faz milagre, liberta, faz tudo. E ela disse, só que, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e minha esposa estamos tristes. Mas nós entregamos na mão de Deus. Por que nós estamos tristes, irmão? Porque nós vimos Jesus curar ela. Nós vimos o que ela prometeu ao Espírito Santo de Deus. Que ela, se não perdesse o pé dela, ela ia ser uma serva do Senhor. Mas ela, irmão, não está sendo uma serva do Senhor. Ela está indo para pagode, está indo para forró. Olha o que essa mulher está fazendo. Mas ela não prometeu ao Senhor que se não cortasse o pé dela, ela ia ser uma serva do Senhor? Mas a gente não fala nada. A gente deixa com ela e Deus. Isso aí, irmão, a gente não pode se meter de maneira alguma. Deixa com ela e Deus. Quem sou eu para me meter? Não. A nossa parte nós fizemos. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez a parte dele, deu a vitória a ela. Porque quando eu disse que não ia cortar, Jesus não vai deixar cortar o seu pé, não deixou mesmo. O pé dela está sarado e está curado. É isso, irmão, que eu quero que vocês vejam o quanto Deus é poderoso. Porque muita gente, irmão, que está aí no mundo, muitos, quando você fala assim, tem uma reunião, que geralmente eu tenho participado de várias reuniões. Por isso que eu digo que o povo é ingrato.
Ele é ingrato, ele não agradece o que Jesus fez por nós. Morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado. E quando o pastor, servo de Deus, diz assim, quando acaba o culto, fala assim, já vi muito isso, irmão, chegar assim e dizer, você quer aceitar Jesus como seu salvador da sua vida? A pessoa olha para a cara do pastor e diz, agora não. É assim que eles fazem. Aquilo me dá uma tristeza no coração. Apesar, irmão, que Jesus é tão bom e tão maravilhoso que ele deu o livre-arbítrio para a pessoa escolher. Porque Deus não quer que a pessoa vá para ele forçado. A pessoa tem que ir por amor. Mas muito, irmão, quando não vai por amor, ele vai pela dor. E muitos, irmãos, que eu tenho presenciado, nem pela dor quer. Nem pela dor quer. Isso que é incrível, como as pessoas são ingratas com o nosso Deus. Mas eu digo para vocês, irmão, que eu estou muito satisfeito, eu sou novo convertido. E digo para todos que estiverem me ouvindo agora nesse momento, eu digo e garanto, não tem demônio na face da terra que faça eu sair do caminho do meu Deus. Porque foi ele quem me chamou, com 60 anos de idade. Mas tudo, como eu falei, tudo tem seu tempo e sua hora. Mas eu digo para os irmãos que estão me ouvindo, quando você estiver numa igreja, no templo do Senhor, que um pastor, que você ainda não aceitou Jesus, quando ele disser assim, você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Ô meu irmão, fala que quer. Fala que quer, porque não tem coisa melhor nesse mundo de você servir a Deus. Porque aquele que não quer servir a Deus, ele vai servir a quem? Pelo amor de Deus. Porque não tem outro Deus, a não ser nosso Senhor Jesus. É o Pai, é o Filho, o Espírito Santo de Deus. Que é os dois. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo de Deus, que é dos dois. É do Pai e é do Filho. Você vai adorar quem? Então pense